dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo em mais um episódio do Inovacine Talk. Queria agradecer muito a presença de vocês, estão sempre com a gente, sempre acompanhando os nossos episódios aí, com muito conhecimento, muitas histórias divertidas, muitos aprendizados. Quero agradecer também, como de costume, os nossos parceiros, que sempre estão junto com a gente, dando todo o suporte e participando para tornar tudo isso viável, né? E, obviamente, não poderia deixar de agradecer o nosso convidado ilustre de hoje, Lúcio Ottoni, mais conhecido como Lúcio da Cinearte. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Oi, é um prazer enorme estar aqui, contar um pouquinho sobre esse universo do cinema para todo mundo aí. Maravilha, obrigado, Lúcio, é sempre um prazer estar contigo. Lúcio, para a gente começar esse papo, a gente sabe aí que você começou sua jornada já há algumas décadas, né? Para a gente não denunciar a idade de ninguém, mas eu sei que você tem muita experiência nesse mercado. E para a gente começar, obviamente a gente sempre começa do começo. Então eu queria ouvir um pouquinho e pedir para que você compartilhasse com a gente a sua história, de onde você veio, como que você se conectou com esse mundo do cinema e como que isso se tornou essa paixão que a gente sabe que é na sua vida. É bacana, essa pergunta é interessante porque eu sou de uma terceira geração de família de cinema, mas meu pai, que atuou sempre nas áreas de distribuição, Warner, Columbia, Sony, várias distribuidoras, Embrafilme, inclusive, que fazia o papel não só de fomento, mas como de distribuição dos filmes brasileiros, antes da Ancine. Então, a vida toda dele, ele atuou em cinema e eu não me via nesse mercado, era engraçado isso. Me formei em economia na PUC em Minas Gerais, sou aqui de Belo Horizonte, e eu me espelhava muito num tio que era da área financeira, da área de banco, chegou até a ser presidente do Banco Central à época, e eu me espelhava muito nele. E fui para a área de banco logo de recém-formado, para a área financeira. E um belo dia meu pai disse: Lúcio, tem uma vaga na Paris Filmes e tal, te interessa? Eu olhei e falei: Paris Filmes, cinema, deixa eu entender isso. E fui, fiz o processo seletivo todo e acabei entrando, e por lá permaneci 15 anos na Paris, a Paris tinha o braço muito forte também de exibição, ela era distribuição e exibição. Eu permaneci lá por mais de 15 anos, antes de vir para a Cinearte, onde eu já estou há quase 20, né? Fiz minha carreira, então, não imaginava que ia fazer a carreira na área que meus familiares, minhas outras gerações tinham feito, e acabei vindo para a mesma área, aquelas coisas meio que do destino mesmo, né? Interessante. Caramba, que curioso, é uma história em duas grandes empresas, né, do nosso mercado aí audiovisual. Quando você, na sua experiência na Paris, né, você atuou em que áreas lá dentro? Então, a Paris, nos anos 90, quando eu entrei, 95, início de 2000, a Paris ela é muito forte ainda na exibição, e eu atuava na área de exibição. Comecei ali, cinema, supervisão de cinema, entendendo como funcionavam as operações de cinema. Obviamente, por ser uma empresa também com DNA muito forte de distribuição, eu acompanhava muita coisa da distribuição também, distribuição dos filmes da Paris, que sempre tiveram grandes filmes. Então eu fui nessa parte de expansão, gerência de operações, até diretoria de operações, cuidava das operações de Belo Horizonte, de Brasília, de Goiânia, e fui crescendo na Paris e foi a minha grande escola, que depois eu adquiri muita experiência na Paris, o que me ajudou muito depois, que a Cinearte era uma empresa com DNA de 80 anos já de exibição. Então ter visto esse outro lado do balcão da distribuição na Paris me ajudou muito também para a tomada de decisões aqui na Cinearte, onde eu estou desde 2008. Não, perfeito. Por mais que você não necessariamente atuasse diretamente na distribuição, né, por ser uma empresa que tinha os dois braços, né, acho que essa participação e conhecimento de outra ponta da cadeia, com certeza, imagino que deve ter agregado bastante aí nessa sua jornada, né? Ela sempre viver esse outro lado, né? E aí uma pergunta que eu queria te fazer, apesar de você não ter atuado diretamente na distribuição, como que você enxerga eventualmente
como era esse processo de distribuição e passar pela exibição, esse processo, são empresas que elas atuam em conjunto, claro, né? Porque, como a gente sabe, hoje no mercado da exibição, a distribuição e a exibição caminham ou deveriam caminhar de uma forma muito conjunta, né? Mas são atuações distintas, né? Você chegou a passar por alguma dessas partes da distribuição na Paris ou basicamente atuou diretamente na exibição mesmo? Eu acompanhava muito a estratégia de lançamento dos filmes da distribuidora. Acompanhava como era feito o P&A, o orçamento para a distribuição, marketing, comercialização, essa coisa toda. Então, eu acabava acompanhando. Então, eu ficava com uma noção bem interessante de qual seria o tamanho daquele filme em termos de mercado, essa coisa toda. Aí, tirando um pouquinho o crachá da Cinearte, colocando da FENEC, né, o qual estou como presidente atualmente, o ecossistema do audiovisual, ele é produção, distribuição e exibição, não tenha dúvida. E nenhum desses três do tripé anda sozinhos, né? A distribuição, ela depende de um parque exibidor forte, saudável, para que ele consiga colocar seus filmes, ter carreira, ter continuidade. Por outro lado, a produção que está lá no início da cadeia, ela tem que ter bons filmes, colocar bons produtos com aderência ao público. Caso contrário, o filme já é perecível por natureza, né? Se ele na primeira janela, que é o cinema, se ele não chegar forte, não chegar pujante, aí vamos pegar os grandes exemplos agora dos brasileiros, né? Do Ainda Estou Aqui ou do agora Agente Secreto, né? Os filmes estão muito fortes na exibição, foram fortes na exibição, estão fortes na exibição, e daí eles vão seguir para novas janelas também fortes, né? A janela número 1, que é a janela exibição, ela é muito importante para dar o glamour e o tamanho do filme, que vai ditar o tamanho dele nas demais janelas. Perfeito, faz total sentido. E olhando para esse contexto de exibição, né, você comentou que entrou nesse universo ali em meados de 95, anos 2000, então você já navega nesse universo de exibição. Eu estou olhando aqui no nosso calendário para não me perder, mas a gente está falando de mais de 25 anos que você já atua nesse mercado de exibição. Na sua visão, muita coisa mudou naturalmente nesses 25 anos, né? Não só em termos técnicos, película, digitalização e uma série de outras questões. Mas o que você apontaria na sua visão que foram essas principais mudanças, principalmente no que tange ao consumidor, para a gente fechar um pouco essa pergunta, né? A gente sabe que antigamente, lá atrás, década de 80, 90, o consumidor ele acabava indo no cinema muito por um senso de urgência também, porque o filme ele só conseguiria acessar esse filme dali um ano, às vezes dali um ano e meio, quando isso ia para uma locadora ou ia para uma televisão. Hoje em dia esse cenário mudou bastante, seja com streaming, com pirataria, etc. Então a gente tem outros desafios hoje, né, diferentes do que a gente tinha antes. Como que você enxerga um pouco dessa mudança do comportamento do público ao longo desses anos, né? E o que hoje você, junto com a Cinearte, vem buscando como alternativas para essa retomada do hábito no consumidor? Um passo atrás, antes da gente entender o consumidor, a gente entende como funcionava o mercado, né? Eu entrei em 95, no início dos anos 90, governo Collor, foi o término da Embrafilme, o mercado exibidor estava muito embaixo, nós chegamos a ter 900, 950 salas no início dos anos 90. Tivemos o advento das empresas multinacionais com abertura econômica em 92, 93, onde vieram a Cinemark, Cinépolis, as demais empresas multinacionais. Elas forçaram, de uma forma ou de outra, os exibidores brasileiros a também se profissionalizarem, a melhorarem a qualidade, seja de som, seja de imagem, seja de experiência para o consumidor, né, de uma forma geral. Os cinemas eles eram multiplex de 2, 3 salas, passamos a ter muitos multiplex, em especial nas capitais e nas grandes cidades, de 6, 7, 8, 12, 15, né? Temos até de 18 salas. E o foco consumidor passou a ser muito maior do que ele era, acho que em todos os mercados e não diferente no nosso, né? O consumidor passou a ser o principal ator nesse filme, né?
Porque não adianta hoje você, com uma série de experiências que as pessoas podem ter, não só de audiovisual, mas como de tudo, né? Tem tanta atividade hoje para as pessoas conseguirem se divertir, para se divertirem. Então a gente tem que oferecer um serviço muito diferenciado, uma experiência muito agradável, para que o consumidor se disponha a sair da sua casa e fale, eu vou ao cinema, porque realmente esse programa é um programa muito agradável, muito bacana, é uma experiência que vai valer a pena, né? Basicamente isso. As empresas, ao longo desses anos, não só melhorias estruturais e técnicas, mas toda a experiência, desde a compra do ingresso online, que a gente faz aí com as etiqueteiras, que os espectadores fazem, ATMs, compra de forma rápida, promoções, muita ativação, muita coisa de redes sociais. Hoje as empresas têm que estar muito inseridas nesse mercado de rede social, está todo mundo com o celular na mão 24 horas por dia. O grande desafio é tirar a pessoa do celular para fazer ela fazer qualquer outra coisa, né? Seja ir a um bar, seja ir a uma pizzaria, seja um entretenimento de cinema, qualquer outro tipo de entretenimento. Não, com certeza, e essa questão do celular, inclusive, a gente discutiu em outros episódios já, inclusive, a presença do celular, inclusive, dentro da sala, né? Hoje em dia, isso é uma questão bastante discutida, né? Inclusive, recentemente saiu uma declaração, salvo engano, do Matt Damon, que ele comenta que os filmes estavam começando a serem criados, os roteiros dos filmes e as produções, de uma maneira que ele já entregasse muita informação, que ele precisava repetir muita informação ao longo do filme, justamente porque as pessoas estavam perdendo muito a atenção, né? Então, esse uso do celular dentro da sala é uma questão muito polêmica ainda, né? Eu tive uma experiência, quando eu estive na Cine Europe, de dois extremos, né? Então, um cinema que não permitia, lá em Barcelona, o uso de celular na sala, ele proibia, e no dia seguinte a gente foi assistir uma demonstração de uma empresa que oferecia uma gamificação da propaganda dentro do cinema. Então eles estimulavam o uso do celular no cinema. Então são dois universos, a gente costuma dizer, né? Eu não sei se você tem uma opinião formada sobre isso, mas a gente brinca muito, não sei se tem certo e errado, né? Acho que são públicos distintos, momentos distintos, né? Nesse tipo de situação. O bom senso, né, seria o melhor, né? Eu mesmo eu gosto de assistir um filme no cinema, porque você tem uma imersão muito maior, uma experiência coletiva muito bacana, mas nada me impede de eu dar uma olhadinha aqui, mas de um segundo, duas vezes ao longo do filme, não o filme inteiro ficar acessando o celular. Por outro lado, a gente sabe que tem muita gente que é até discussão dos roteiristas hoje em Hollywood, né? Eu não posso fazer um filme muito grande porque as pessoas têm abstinência de ficar sem o celular. Então, um filme de 3 horas, o espectador vai começar a passar mal, porque ele ficou 3 horas sem poder olhar para o seu celular, né? Mas qualquer atividade isso vai acontecer. O cara vai fazer esqui, ele vai ficar descendo de esqui, se ele olhar para o celular, ele vai bater numa árvore, né? Então ele vai, mas ele em algum momento ele vai parar, vai dar uma olhadinha no celular. Então acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. O celular veio, as mídias sociais vieram de uma forma muito feroz e acho que as pessoas estão se reeducando e às vezes até buscando um caminho um pouquinho inverso. Poxa, deixa eu fazer algo hoje que eu não precise do celular nesse momento. Vou ao cinema, vou a um bar com meus amigos e vamos deixar os celulares de lado um pouquinho, né? Porque senão fica uma coisa de doido, né? Acho que as pessoas vão aprendendo a lidar com a tecnologia da melhor forma possível, né? Elas mesmas vão percebendo que aquilo ali está sendo, de alguma forma, se passar do limite, vai ficar tóxico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Lúcio, abordando especificamente agora a sua atuação na Cinearte, né? Hoje você é uma das principais, se não a principal liderança dentro da Cinearte, que é uma das maiores redes exibidoras de cinema do Brasil hoje. Como é o desafio de gerir dezenas de complexos em estados diferentes, em regiões diferentes? Obviamente, a gente sabe que você tem um time incrível que te apoia também nessa gestão, mas quais são os principais desafios de gerir uma rede com esse grau de complexidade tão espalhada, tentando entender regionalizações? Como que você enxerga esses desafios hoje? Como que vocês trabalham para entregar, obviamente, a melhor experiência de exibição, como nós sabemos que vocês entregam? Primeiro você colocou a principal coisa, ninguém faz nada sozinho, a gente tem um time muito bacana, muito experiente, e separado em departamento financeiro, departamento de marketing / comercial, programação, onde eu atuo muito forte também na programação,
e operações, né? As operações são esse grande desafio que você colocou, de estar em várias cidades, em vários locais diferentes. Temos os gestores de cada unidade, que estão ali para receber os nossos clientes e tocar o nosso time de cada cinema. Os fornecedores, de uma forma geral, conseguem ser parceiros da gente. E o principal que a gente fala nos cinemas, gente, as pessoas estão vindo ao cinema para se divertirem. Elas querem ter um momento de paz, de tranquilidade, de entretenimento, de diversão, de cultura. Então vamos fazer com que esse momento seja realmente um momento agradável, um momento bacana. Então esse seria o maior desafio. Fazer com que, desde o momento que o espectador, pelo seu celular, ele resolve comprar o ingresso, até o momento que ele vai embora, que ele tenha tido uma jornada maravilhosa. Então, esse para mim é o maior desafio da gente conseguir fazer isso para o nosso cliente. Quando eu vou a algumas unidades, alguns cinemas nossos, eu vejo as pessoas saindo satisfeitas, felizes de terem ido ver um filme, eu falo, pô, cumprimos a nossa missão. A nossa missão é fazer o entretenimento e a diversão para as pessoas. Perfeito, perfeito. E você falou muito de pessoas, né? Começou trazendo essa questão. A gente sabe que lidar com pessoas, gerir pessoas é um grande desafio em qualquer negócio, né? Em qualquer situação que a gente tem. E no nosso mercado, principalmente de exibição, a gente teve um complexificador maior ainda, que foi a pandemia, né? Que obviamente afetou o mundo como um todo, mas eu queria saber especificamente dentro da exibição, como foi esse momento para vocês? Como que vocês trouxeram isso para o time, né? Porque eu imagino que tenha sido algo assim, como para muita gente, um grande desafio, né? Como vocês lidaram com esse momento? A pandemia foi, sem dúvida, nos meus 30 anos de carreira, o momento mais desafiador, não tenho dúvida disso, né? Porque a gente não sabia quando abriríamos, quando reabriríamos, em quais condições reabriríamos. A gente não tinha, é mês que vem, é daqui a 15 dias, daqui a mais um mês. E a gente não conseguia tomar decisões de médio ou longo prazo, porque a gente não sabia qual que era o médio ou longo prazo. A gente não sabia nem mesmo se o mercado continuaria, né? Então era uma dúvida constante. Eu tinha vários funcionários que chegavam com angústia perto de mim. Ô Lúcio, ô chefe, como é que vai ser a situação? Eu falei, cara, nem eu sei. Então vamos tocar um dia de cada vez, vamos devagarzinho, vamos sentindo. E aí a gente foi fazendo a retomada. Eu brinco que eu sou economista, tenho MBA em gestão de negócios e finanças, e eu brinco que na época eu poderia ter rasgado os dois diplomas, porque o que eu aprendi na pandemia eu não aprendi em faculdade nenhuma. Foi um momento muito desafiador. De conseguir deixar as pessoas tranquilas, relativamente tranquilas, dentro de todo o estresse que a gente estava vivendo, não só pandêmico, de saúde, como da economia como um todo. Porque tiveram alguns setores que saíram hiper bem da pandemia, que foi muito bom para eles. Mas tiveram outros, como o nosso de exibição, nós não tínhamos delivery, não tínhamos nenhuma forma de oferecer os nossos serviços, que eles são físicos. Então, foi muito desafiador para quem tinha esse tipo de negócio como o nosso. Passamos, foi 2 anos aí, muito desafiador, mas a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito. Na crise, a gente aprende muito, né? A gente cria soluções e a gente busca soluções que a gente jamais imaginava que a gente conseguiria buscar, né? Na zona de conforto, você está ali, liga o piloto automático, vai tocando o dia a dia. Na hora que você precisa realmente mostrar a sua capacidade de inovação, de criatividade, de tudo, é na hora do desafio. Acho que até de resolução de problemas, né? Porque, poxa, como que você lida com uma situação dessa que absolutamente não existe uma resposta certa, né? Porque o mundo estava num período completamente conturbado, né? E aí eu entendo que as empresas precisam de lideranças com clareza, com objetivo, como eu sei que você também sempre promoveu dentro da empresa, né? E aí, olhando um pouco para esse lado de liderança, qual que você enxerga que é o seu papel hoje na Cinearte como a principal liderança? É um papel mais inspirador, é um papel mais estratégico, é um papel mais de gestão de pessoas? Como que você enxerga esse papel hoje seu na própria Cinearte? Nessa questão de liderança de pessoas, nós temos também a Thaís, que é a diretora-geral, ela está muito à frente das pessoas também, dos processos. Temos um RH, que é muito qualificado, mas é um grande desafio, né? A gente tem uma coisa que é importante,
que é da minha geração, a geração de 18 anos, então a gente temos muitos funcionários de 20, 22 anos de empresa, 25 anos de empresa, mas também a turma que está entrando agora, que tem um turnover maior, a turma mais nova, uma geração que vem com outra cabeça, com outros propósitos, outro sentido. Então é importante a gente ter essa mistura, mas também saber lidar com essa turma que está chegando, que é uma turma totalmente diferente. Mas certo ou errado? Não existe certo ou errado. Existe que cada um pensa para a sua vida e para o seu propósito profissional. Então, hoje não tem mais aquela pessoa que entra numa empresa e fala, poxa, vou fazer uma carreira nessa empresa, vou ficar aqui 20, 30 anos. A maioria das pessoas não tem isso, elas querem ter 1, 2 empregos, 3 empregos, um trabalho intermitente. É um conceito muito diferente. Lidar com pessoas hoje é um grande desafio, mas é um desafio muito agradável, né? Porque a gente aprende o tempo todo com as pessoas. Ao mesmo tempo que eu já me sinto um consultor que estou sempre ensinando, ajudando, buscando caminhos pela experiência, mas a gente aprende o tempo todo com a turma que está chegando também, com a turma do digital, com a turma nova, com a turma que sabe fazer acontecer no marketing. Então, é uma mistura muito boa a gente ter pessoas diferentes, muito diversificadas dentro da companhia. Isso é muito legal. Seja de sexo, cor, raça, formação cultural, formação acadêmica. Quanto mais diversa a equipe está, melhor fica a salada. Isso é muito interessante. A gente escuta pontos de vista totalmente diferentes que a gente fala, pô, eu nunca tinha pensado por esse lado. E a gente aprende a pensar ali do jeito que a gente foi ensinado, né? Então a gente tem que ser desafiado o tempo todo. E para isso você tem que ter humildade para ser desafiado, né? Você tem que escutar, você tem que saber ouvir, né? Isso é muito importante. Eu ia entrar justamente nisso, talvez você já até tenha me respondido essa pergunta de alguma maneira, mas justamente o que eu queria entrar era nesse aspecto de aprendizado, né? Quando a gente olha, por exemplo, você olha o Lúcio líder há 10, 15 anos e olha o Lúcio líder hoje, né? O que você diria que foi ou foram os principais aprendizados que você teve ou evoluções que você teve como liderança ao longo desse processo? Eu costumo dizer, aí não é só na vida profissional, é na vida privada também, eu costumo dizer que se você pensar alguma coisa que você fez há 10, 12 anos atrás, falar, não é possível que eu fiz isso, que eu falei isso, que eu pensei isso, se tiver um pouquinho de vergonha do que você fez, é porque você está evoluindo. Se você não tiver vergonha nenhuma do lado de trás, é porque realmente você tá parado lá atrás ainda. A gente tem que olhar 10, 12 anos atrás e falar, pô, estou muito mais maduro, estou muito mais experiente, estou muito mais aberto a escutar, estou menos fechado a novas opiniões, a novos desafios. É muito perigoso quando você chega num cargo de liderança, onde muitas vezes você escuta pessoas que estão ali, às vezes até alimentando o seu próprio ego. É muito perigoso você achar que você já sabe tudo, que você não precisa mudar, que você não precisa evoluir, que foi a palavra que você usou, que é a principal. Então a gente tem que estar o tempo todo aberto, mas num mundo desse, que está em franca modificação, um mundo que está mudando numa velocidade enorme, né? Hoje tem a empresa de celular, amanhã o Elon Musk já fala que ele vai soltar um celular que não precisa mais ter operadora, que você já liga o celular na nuvem, nunca mais você precisa de operador, então é um mundo muito louco. Se a gente não acompanhar isso de uma forma, obviamente, fazendo alguns filtros, né, a gente fica para trás. A gente tem que tentar acompanhar. Acho que a característica de adaptação ela é fundamental, né, para qualquer liderança. Você citou também a humildade, né, que eu acho que é fundamental, porque senão é isso, a gente não consegue aprender, né, a gente não consegue evoluir e trazer resultados tão expressivos, né, como a Cinearte sempre apresenta para o mercado. E aí, entrando um pouco já nesse mundo atual, né, e a gente sabe de toda essa questão da sua liderança, principalmente você comentou nessa área de programação, nessa área de operações, né? Do passado recente para cá, quando a gente olha para operações e para programação, né? Como que você enxerga o mercado hoje? É mais fácil programar hoje? É mais difícil do que era no passado? Não tem mais fácil, mais difícil? Quais são esses desafios quando a gente olha para essa grande gama de filmes que a gente sabe que vem sendo
produzidos, né, de diversos moldes diferentes. Como que é para um programador tão experiente como você? Obviamente você tem o seu time também, mas como que é esse fator de decisão por um filme, por outro? Já teve algum exemplo de um filme que vocês programaram e falaram, esse vai muito bem, e aí chegou na hora e não foi? Como que é esse processo para vocês? Essa frustração ela acontece, mas a melhor frustração que tem, ou melhor, o melhor desafio na programação é quando ele vem ao contrário. Você programa um filme na quinta-feira e na sexta você olha e fala, cara, abri muito pequeno, tenho que aumentar as salas, tenho que aumentar a oferta, porque eu tinha uma demanda fantástica nesse filme. Isso raramente acontece, porque normalmente a gente já consegue calibrar de uma forma muito bacana, mas acontece. A programação, eu não diria que ela está mais fácil ou mais difícil, ela está muito diferente do que era há anos atrás, muito por conta da digitalização, né? Antes você conseguia ter um, no máximo dois filmes na mesma sala. Hoje você consegue ter 4, 5 filmes em uma sala se você quiser. A gente passou a atender muitos mais nichos. Você tem os filmes blockbusters, esses vão entrar em várias salas, talvez a programação mais fácil de ser feita. Mas na hora que você começa a ter uma oferta enorme de filmes, você conseguir alocar dentro do perfil de cada complexo, de cada cinema, atendendo a demanda, dublado, legendado, 3D, 2D. Então, a gente tem que fazer uma calibragem muito bacana para conseguir atender todo tipo de público que a gente tem. E a oferta de filme está muito grande hoje, mas e aí? São filmes que têm aderência ao público, né? A gente tem muito esse problema com alguns filmes brasileiros. Em alguns eventos, né, de governo, em alguns eventos do Ministério da Cultura, eu coloco isso. Não adianta a gente produzir 200, 300 filmes se vários desses não vão ter espaço na sala de cinema ou não vão ser lançados da forma correta, com promoção, divulgação, com investimento em marketing. A gente tem que fazer o lançamento desse filme à altura do que a obra merece. Então a programação ela mudou muito, ela está muito diversa e do ponto de vista do consumidor melhorou porque ele tem uma diversidade muito grande, um número de filmes muito maior hoje e consegue ser atendido de uma forma muito melhor. Perfeito. E quando a gente fala de programação, naturalmente a gente está olhando para consumidor, porque a gente vai programar para esse consumidor, né? E talvez um dos, ou o maior desafio do mercado hoje é atrair cada vez mais público para os nossos cinemas, né? A gente sabe que a gente vem trazendo uma retomada dos números pré-pandêmicos, né? Ainda não atingimos aqueles números 2019 ali, aqueles números pré-pandemia, mas o mercado vem trabalhando muito e nós sabemos que vocês da Cinearte vêm buscando diversas alternativas, né? Inclusive trazendo às vezes eventos, às vezes ações fora do cinema até, né? Vocês tiveram algumas ações em parceria até com outras marcas, né? Onde que você enxerga que está ou estão os caminhos para atrair cada vez mais esse público, cativar cada vez mais esse público e reconstruir esse hábito de ir ao cinema? No pós-pandemia, a gente teve Divertidamente no Brasil fazendo 22 milhões de pessoas, né? Então, a gente percebe que quando o filme tem aderência ao público, o público vem forte. Tivemos vários grandes filmes pós-pandemia. Eu acho que a gente teve também um gap de produção nos momentos de baixa. O mercado ele ficou um pouco mais sazonal do que ele era. Sempre existiam as sazonalidades, mas agora as sazonalidades estão com picos maiores, tanto de alta quanto de baixa. Isso que você colocou de eventos alternativos, de shows, de outros tipos de projeção, eles são muito bacanas, mas eles correspondem pouco ainda ao volume de share total dos bilhetes vendidos em box office no Brasil. Mas são muito importantes, porque eles atendem o público. Agora, a experiência do cinema ela é tão interessante que esse ano foi lançado, o ano passado, se não me engano, no final do ano passado, foi relançado Harry Potter, lotaram todas as salas, um filme de 30 anos atrás, que todo mundo consegue assistir de graça em qualquer plataforma, e o filme lotou, porque as pessoas queriam ter a experiência desse filme no cinema, as novas gerações que não tinham tido a oportunidade de assisti-los no cinema. Agora, Senhor dos Anéis, semana passada atrasada, a mesma coisa, né? O filme que já passou por todas as TVs abertas, fechadas do streaming, e ele lotou no cinema. Então, mostrando que a experiência do cinema, da experiência coletiva, das pessoas compartilharem emoções de forma juntas, isso a gente vê muito nas comédias, né?
Uma comédia assistida no cinema onde todo mundo está dando gargalhada é muito mais bacana do que uma comédia que você deu um play, você deu um pause na sua casa, você já perdeu metade da emoção do filme, porque o pause ele para o filme, né? Acho que o James Cameron disse isso, se não me engano, né? Acho que eu estou plagiando ele. Então a gente tem que pensar que a experiência do cinema ela é uma coisa que torna o audiovisual grandioso de uma forma diferente. É diferente. Sem querer diminuir qualquer outra forma de assistir audiovisual, e são formas bacanas e diferentes. Você assistir uma série na sua casa é muito legal, você assistir um filme na sua casa é muito bacana, mas a experiência do cinema é um programa totalmente diferente. Primeiro que você já está numa tela de 12 por sei lá quanto, né? Uma mega tela, um pixel maravilhoso, e é diferente. E você tocou num ponto que eu enxergo sendo fundamental, a gente fala muito disso, né? A palavra experiência. Né? Quando a gente olha para a experiência como sendo de fato o ponto fundamental quando a gente fala da exibição. Né? Porque o título ele é uma parte importantíssima dentro dessa experiência, naturalmente, mas não é a única parte importante, né? Justamente por esses exemplos que você acabou de dar, né? Num título como Harry Potter, que ele já está disponível para que seja assistido em outros aspectos, a experiência ela é mandatória nesse sentido, né? Eu entendo que cada vez mais os exibidores precisam olhar para a experiência, e a experiência ela se dá, né? Eu me lembro de um painel que eu tive a oportunidade de mediar na Expocine com o Pablo Vilar da Cinépolis, no qual ele disse, de uma maneira que eu concordo plenamente, que a experiência ela começa muito antes do consumidor entrar no cinema e ela termina muito depois do consumidor sair do cinema, né? Quando a gente fala de jornada do consumidor, de experiência. E se a gente não olha isso de uma maneira mais ampla, a gente se resume e aí a gente vai esquecer da compra online que você comentou, que precisa ser sem fricção, a gente vai esquecer do estacionamento do shopping, que precisa ser sem fricção, a gente vai esquecer de uma série de outras coisas que fazem parte desse contexto, né? Você quer ver uma coisa que me deixa louco? É quando alguém chega perto de mim e fala assim: poxa, o filme tal vai estrear quando? Cara, o filme já estreou, já entrou e já saiu. Ou seja, a gente cometeu o primeiro erro na experiência do cliente, que é não conseguir mostrar para ele que o filme estava em cartaz. A gente não conseguiu divulgar de forma eficiente. Quando eu digo a gente, é a indústria do audiovisual, seja o produtor do filme, seja o distribuidor, ou seja os exibidores de forma conjunta. A gente não conseguiu mostrar para uma série de espectadores que aquele filme iria entrar no dia 5 de fevereiro próximo, né? Iria entrar no dia 12 de fevereiro. Então ele simplesmente não viu, o filme passou, ele não viu, depois ele vai assistir em outra forma de audiovisual, mas se ele queria ter a experiência cinema, ele já não teve. Então, é isso que você disse, é muito antes e até depois. E antes passa desde a divulgação, porque é a partir da hora da divulgação que o espectador vai tomar a decisão ou não de assistir aquele filme. Agora, se ele nem sabe que o filme entrou, já era, né? Já foi. Com certeza. Eu costumo brincar dizendo que programação e marketing são quase que cérebro e coração, né? Se a gente for olhar de um exibidor, é claro que a gente está reduzindo, né? Tem todas as outras áreas que também são fundamentais, obviamente a própria operação, mas são áreas muito chave, né? Então, se você não programa o título correto, vai ser muito difícil você atrair o seu público. Se você não comunica da melhor forma, às vezes você tem o título correto, mas como você acabou de dizer, se isso não toca o consumidor... A programação e o marketing fazem a pessoa ir ao cinema, né? A operação ele vai decidir se ele vai voltar ou não, né? Porque vai ser a experiência que ele teve ali naquele momento, né? Perfeito. Resumidamente é isso. Não, mas é ótimo, é ótimo. E você comentou, né, sobre a questão do mercado exibidor. Hoje você está como presidente da FENEEC, né, que é a Federação Nacional dos Exibidores de Cinema do Brasil. Hoje você representa o grupo de exibidores do Brasil, que é um grupo bastante distinto em necessidades, distinto em realidades, né? A gente tem desde grandes companhias internacionais, como é o caso de Cinemark, Cinépolis, até exibidores independentes, que têm às vezes um cinema com uma sala.
Hoje, como presidente da federação, quais são os principais desafios e como que você consegue equilibrar todos esses pratinhos e acomodar esses interesses em muitos momentos comuns e em muitos momentos divergentes? É interessante, né, que a primeira vez, na minha gestão, é a primeira vez que a FENEC veio para Minas Gerais, né? Ela sempre ficou muito Rio e São Paulo, ficou um mandato no Rio Grande do Sul, com o meu amigo Ricardo Diffini, e Minas foi comigo a primeira vez. E a gente brinca que Minas Gerais é um retrato do Brasil, né? Você tem o norte de Minas, que se assemelha muito com os costumes do Nordeste, você tem o centro de Minas, que é muito Sudeste mesmo, o sul de Minas, que já tem mais uma cultura de Sul, de São Paulo, e tal. E a FENEC, ela é basicamente isso também, né? A FENEC, como você bem disse, ela representa as 3.573 salas, que são totalmente diversas, né? Você tem empresas com 600 salas, empresa com uma sala que está lá o marido, a esposa, o filho, o genro, tocando aquele cinema, é uma empresa totalmente familiar, né? Algumas dores são iguais e algumas angústias são iguais, alguns sucessos também são iguais, né? Na hora que um filme bomba, vai bombar para todo mundo. E a forma de lidar com cada problema, ela é muito peculiar, porque uma empresa grande ela tem uma estrutura muito grande de jurídico, de advogados, de tudo. Já uma empresa menor, um problema que para o grande ele não está nem aí, para o cara pequeno pode quebrá-lo, né? E, então eu fico escutando todos esses lados e tentando mediar isso de uma forma muito interessante. A gente tem outras associações só de pequenos exibidores e muitas vezes eu escuto o pequeno exibidor, o grande exibidor também tem grandes problemas também a serem resolvidos, tem grandes desafios. Se você tem um servidor para trocar, o cara que tem 200 salas, ele tem que trocar 200 servidores, né? Ele ganha escala, mas ele tem custos em escala também. Então é muito bacana, mas nós temos pautas em comuns que são de todos. Por exemplo, o ECAD, a relação com o ECAD, a relação com o governo, com impostos, reforma tributária, o PERSE, que os exibidores tiveram, mas perderam, que era uma tributação especial no pós-pandemia. Então tem muita causa que os exibidores todos se abraçam porque a gente tem que defender essa causa que é do setor, como a questão da janela, da importância de ter um período para que o filme fique nos cinemas e depois ele vá para as outras janelas. Essa é uma questão realmente de sobrevivência para o setor de exibição. Mas é assim, são exibidores e exibidores de tamanhos diversos, de regiões diversas, mas é muito bacana, é muito enriquecedor a gente conseguir conviver com todo esse tipo de empresário diferente. Não, e eu imagino o desafio que é na sua vida e no seu dia a dia compor tantas necessidades e ideias diversas, né? Então, antes de mais nada, parabéns, porque eu sei que é um desafio hercúleo aí de conseguir equilibrar todas essas demandas, né? Você está à frente de um sindicato, de uma federação, é quase como se ser síndico de um grande prédio, né? Por quê? Porque você vai e trabalha em prol de todos, de todo mundo que está envolvido naquele ecossistema e nunca você vai agradar todo mundo. Então já teve vez de eu ir para Brasília, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente tentar azeitar uma lei, mostrar para os parlamentares a importância daquela lei, que se fosse dessa forma ia prejudicar muito o exibidor, se fosse dessa forma. E depois você coloca num grupo de 120 exibidores, e o Brasil é um dos mercados mais diluídos, né? A gente tem um mercado muito diluído, não é concentrado o mercado de exibidores, a gente tem vários exibidores. Aí você coloca como se fosse uma conquista aquilo, vira um e fala assim, pô, mas isso é muito pouco. A sua vontade de falar, pô, é pouco, por que você não foi lá em Brasília tentar resolver, né? Aí, de uma forma educada, você fala, cara, a gente conseguiu convencer 340 deputados a fazer assim. Agora, se você conseguir convencer 360 a fazer de uma forma melhor, tenta convencer lá, né? O parlamento, eles têm 388 problemas para resolver de diversos setores diferentes e a gente chega lá e vai apresentar o nosso, né? É mais um problema que eles vão ter que tentar resolver, ou mais uma lei que vai sair ou que vai ser modificada, enfim, um decreto de lei, um projeto de lei. Então a gente tem que chegar lá e fazer esse convencimento corpo a corpo com as lideranças, com os deputados, com os senadores, e tem que pensar que o cara está pensando em energia eólica, está pensando em economia, está pensando em mudança tributária, está pensando em 200 coisas ao mesmo tempo. Eu vou e chego lá para o cara e falo assim, essa questão aqui para o cinema não é boa. Até a chave dele virar para isso é complexo. Mas a gente faz e faz com muito carinho, com muita vontade, e vamos fazendo.
Não, e mais uma vez eu te parabenizo por isso e principalmente pela paciência, né? Porque, de novo, não deve ser muito fácil ouvir esse tipo de comentário com todo esse esforço e empenho que a gente sabe que você imprime na FENEC, né? E falando justamente de ações, de atividades, de esforço da FENEC na direção de temas que são comuns a todo o mercado, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a importância da Semana do Cinema, né, que já acontece no Brasil há alguns anos. Se você puder rapidamente posicionar o que é a Semana do Cinema e a importância dela para quem eventualmente ainda não conhece. Né? Bacana, hein? A Semana do Cinema dá um corte só a Semana do Cinema aí no podcast, hein? A Semana do Cinema, ela foi idealizada logo no pós-pandemia para a gente fazer com que as pessoas voltassem às salas e ela foi um sucesso realmente. É um projeto de democratização do acesso às salas, com ingresso a R$ 10 e R$ 12, inclusive aos finais de semana, isso é muito importante. As pessoas nem acreditam, pô, mas final de semana vai ser R$ 10? Vai. Sábado vai ser R$ 10, domingo vai ser R$ 10. Se tiver um feriado na semana vai ser R$ 10. E ela já trouxe mais de 23 milhões de pessoas às salas. A última edição foi em torno de 3 milhões e 400 mil pessoas. A gente espera que essa semana agora, que vai acontecer de 5 a 11 de fevereiro, que ela traga 4 milhões de pessoas. Normalmente as distribuidoras colocam muitos filmes, então a programação fica muito diversa e é um evento realmente bacana, é um evento cultural, um evento que traz as pessoas, quem pode vir por questão financeira vem também porque tem uma diversidade maior de título, quem não consegue vir porque o preço do cinema pode estar um pouquinho mais caro ou não, consegue vir na Semana do Cinema. Então a gente entende que o maior programa de democratização do acesso às salas que a gente pode fazer é a Semana do Cinema. E é fantástico, como você já trouxe alguns números e alguns resultados, eu acho que é isso. Para construir hábito, a gente precisa atrair as pessoas de novo para as salas, né? Então, essa é uma das tantas ações que a gente vem buscando, né, para atrair essas pessoas e para que a gente consiga levar essa turma cada vez mais para dentro das salas. Né? Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa também. É uma coisa que a gente busca com o governo muito, que a gente acha que é importante, é a formação de público, né? A gente levar essas carentes, levar as escolas, levar adolescentes à sala de cinema para fazer sessões comentadas com os professores. Cinema é cultura, cinema é entretenimento, cinema é lazer. E o governo federal ele tem condições de fazer isso. Existem linhas para isso, do Fundo Setorial, do Audiovisual. O governo fomentar esse tipo de ação, porque alimenta a cadeia como um todo. Isso alimenta a produção, a distribuição, a exibição e o cliente final, que é o estudante. Né? Ele vai ter acesso à cultura, vai ter acesso ao cinema. Se a gente pensar que o Brasil vende hoje 0,6 ingressos por habitante ao ano, o governo fomentando uma ação como essa, a gente dá um ingresso por habitante, a gente pode trazer mais 50, 60 milhões de espectadores às salas de cinema. Né? Isso vai custar muito pouco em relação ao que devolve para a sociedade como cultura, como educação, como tudo. Né? A gente bate muito nessa tecla com os nossos governantes, para que eles tenham um olhar especial para o audiovisual e para a cultura, não só na produção, mas também na ponta, na exibição e na distribuição. Perfeito, perfeito. E agora olhando um pouco para o futuro, né? Olhando para o nosso mercado. Os próximos 5, 10 anos, o que você enxerga que será o futuro eventualmente do cinema? Ou que saltos a gente vai conseguir construir, seja no aspecto de tecnologia, inovações? O que você espera que o nosso mercado se torne, ou melhore, ou enfim, mude nos próximos 5 ou 10 anos? Eu acho que vai aumentar em muito os eventos live, os eventos de shows, os eventos alternativos, eles vão aumentar. Eu acho que novas tecnologias em termos de tela, de projeção, de telas mais côncavas, isso vai acontecer também. As salas que hoje são consideradas diferenciadas e VIPs, elas vão passar a ser o novo normal, porque a experiência do cliente e o desejo dele por ser bem atendido e por ter melhor conforto vai aumentar cada vez mais. A gente já está vendo esse movimento em complexos que eram considerados populares, estarem se tornando com muitas salas, poltronas especiais, poltronas VIPs. Então, com o tempo, você vai chegar e falar, pô, essa poltrona antes tinha só numa sala muito top em São Paulo, no Rio de Janeiro, e hoje ela está virando uma coisa
corriqueiro e comum, porque o espectador vai exigir e o exibidor vai começar a investir, fazer esse tipo de investimento, já está fazendo, já é um caminho. Aqui na Cinearte a gente começou com uma sala VIP, já estamos indo para 4, 5, daqui a pouquinho são 6, e a gente vai nesse caminho. Então, a experiência vai melhorar do ponto de vista tecnológico, vai melhorar do ponto de vista estrutural das salas, a experiência de compra vai sempre continuar melhorando, não tem dúvida. Mas a experiência cinema, eu acho que ela continua, ela vai seguir, vai continuar sendo um programa. A gente brinca, né? O que tem mais delivery hoje em qualquer lugar? Pizzaria. Todo mundo vai na pizza, todo mundo pede pizza em casa. Mas a pizzaria física, ela está lá, né? Porque as pessoas vão à pizzaria, têm a experiência de ir à pizzaria, porque é um outro programa diferente. Então a gente entende que o cinema continua sendo um programa atrativo, bacana, mas cada vez com mais sofisticação no sentido de estrutura, no sentido de projeção, de novas tecnologias, como o 3D foi um dia uma novidade, outras vão acontecer, né? Imersão, muita coisa vai vir aí, com certeza. E que os nossos roteiristas acordem cada dia mais inspirados e façam melhores roteiros. Perfeito, A perfeito. gente, E a você gente já trouxe vê esse essa exemplo experiência, da. né? Pode falar, pode Então, pode falar. falar, pode falar. Não, eu digo porque quando a gente vê um roteiro bom, um roteiro bem feito, é impressionante como que o filme ele tem uma carreira bacana, né? Quando a criação ela está no momento bom, no momento de auge, o cinema responde de uma forma fantástica. Existem bons filmes americanos, gringos, de qualquer outra língua, e existem filmes ruins também. Como no Brasil existem bons filmes brasileiros e existem filmes ruins também. Claro que essa decisão do que o filme é bom ou ruim, ele muda de pessoa para pessoa. Mas na grande média a gente sabe o que é uma coisa bacana, um conteúdo interessante, e o que realmente o roteiro deixou a desejar e não teve atratividade. Perfeito, perfeito. A importância do conteúdo, né? Eu acho que ela é fundamental nessa atração, né? Fazendo o paralelo da pizzaria, ninguém vai comer uma pizza ruim, seja na pizzaria ou na sua casa, né? Então, de fato, o Exatamente. conteúdo ele precisa ser muito bom. E quando a gente olha e esse paralelo da pizzaria, eu acho fantástico, né? E muitas vezes é exatamente a mesma pizza. Às vezes você pede uma pizza de um lugar que você gosta de ir lá comer. Qual é a diferença, então? A experiência. E é isso que o exibidor precisa focar e precisa entregar, né? Porque no caso dele, diferente da pizzaria, a pizzaria ainda produz a própria pizza. No caso do exibidor, ele não produz o próprio filme, né? Então, o que está sob controle dele é a experiência, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. O conteúdo no próprio streaming, né, tem muita experiência, né? A pessoa começa a assistir um conteúdo, não gostou, ela para em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? O cinema ele já está lá, ele já comprou o ingresso, ele acaba assistindo o filme. Muitas vezes ele pesquisa antes e acaba não entrando se o filme não for bom, realmente. E no streaming ele fuça, não gostei, não gostei, mas quando ele vê uma coisa que ele gostou, o streaming vai bem também, né? Perfeito. Lúcio, infelizmente a gente está chegando próximo do final dessa nossa conversa maravilhosa. Foi aí quase uma hora que passou voando, mas eu queria fechar esse nosso papo com duas perguntas que a gente sempre traz aí para os nossos entrevistados. A primeira delas, muito direta, é: se você conhecer uma pessoa hoje que quer entrar nesse mercado de exibição, que quer montar um cinema, qual que seria o principal conselho que você daria para essa pessoa? Como qualquer mercado, aí vai falar o economista aqui, né, não vai falar nem o exibidor. Em qualquer mercado, ele tem que pesquisar muito, pesquisar o local que ele vai entrar, pesquisar as condições que ele vai entrar. A grande maioria dos cinemas são em shoppings, contratos de shopping são contratos pesados. Você tem que saber fazer um contrato muito bem estruturado, porque senão aquele contrato pode inviabilizar o seu cinema por completo, mesmo tendo uma bilheteria bacana, mesmo ele tendo uma receita satisfatória, um contrato mal feito de shopping pode inviabilizar a sua operação do ponto de vista financeiro total. Então é pesquisar, achar uma área interessante, achar uma cidade que ainda está relativamente virgem, porque o Brasil tem uma concentração muito grande em alguns locais. Apenas 8% dos municípios têm cinema, mas onde tem muito, né? E tem municípios que eles não comportam, mas tem muita coisa aí que se pesquisar direitinho dá para encontrar. E fazer com paixão, com amor,
disposto a saber que você tem um negócio que funciona de segunda a segunda, 365 dias no ano. Natal, Réveillon, Carnaval, todos os feriados. Ou seja, eu brinco com o meu time aqui, o dia que nós mais vamos trabalhar é o dia que mais as pessoas vão se divertir, né? E fazer com paixão, mas sem deixar de entender que é um business, né? É cultura, entretenimento, mas é um negócio como outro qualquer, com todas as responsabilidades de um negócio. Perfeito, perfeito. E para finalizar, uma última pergunta muito direta. Lúcio, cinema para você é? Cinema para mim é cultura, diversão, entretenimento. É indispensável na vida do ser humano ele ir ao cinema. Tem que ir ao cinema, as pessoas têm que criar o hábito de ir aos cinemas, porque cinema é muito bacana. É uma experiência única. Perfeito, Lúcio. Então, quem está ouvindo a gente, vá ao cinema, não se esqueça, chame todo mundo que você conhece para também estar no cinema. É muito importante para a cultura do Brasil, para o entretenimento, como o Lúcio muito bem colocou. Chegamos ao final, infelizmente, desse nosso episódio. Queria mais uma vez agradecer todos os nossos espectadores, todos os nossos parceiros que estão junto com a gente desde sempre nesses episódios. E claro, Lúcio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, por compartilhar com a gente a sua história, tanto conhecimento e tanta coisa interessante. Muito obrigado mesmo. Cauê, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e vamos conversando aí sempre, falando sobre cinema, falando sobre filmes, que é muito bacana. Muito obrigado. Fechado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Então eu acho que o cinema trazia uma experiência diferenciada, que continua sendo muito diferenciada, mas com menos opções. Então eu acho que hoje em dia as opções crescendo, as pessoas têm que decidir